Igreja Metodista em Cidade Alegria. A paz do Senhor, irmãos, irmãs, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez em Segundas em Família para trazer mais um tema para o seu coração, para a sua vida, para a gente debater depois, porque agora não vai dar para fazer perguntas, mas você pode estar interagindo com a gente no chat, mesmo sendo gravado, ok? Te aguardo daqui a pouquinho para nós estarmos falando sobre ressignificando o destino. Amém? Quem vai estar aqui conosco? A irmã Raquel, em nome de Jesus, e a Coach Eide, mais uma vez, que está aqui conosco, como colegas, como irmãs, em nome de Jesus, aprendendo sempre. Daqui a pouquinho a gente se vê. Ai, a paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para mudar a vida de alguém, para edificar, para somar, para transportar para a sua vida aquilo que você ainda não conseguiu mudar. Amém? E em nome de Jesus, nós estamos aqui porque somos instrumentos de Deus para a sua vida e para aquele que você vai compartilhar, dar aquele like legal, para que a gente possa estar interagindo com outras pessoas e levando uma mensagem de sabedoria, de amor, de esperança, que a pessoa precisa, que as pessoas precisam, que o irmão. Amém? E nessa noite nós vamos estar falando no tema ressignificando destino. E eu vou convidar nessa noite para conversar conosco a respeito desse assunto a irmã Raquel. Pode entrar, Raquel. Fica à vontade, Deus te abençoe e que você possa transmitir para cada um de nós, com muita clareza, aquilo que o seu coração deseja e almeja. Amém? Pode sentar, pegar o microfone. E mais uma vez conosco, carteirinha, né? Eide, entra Eide, a nossa coach maravilhosa. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Vamos nos sentar e começar com esse tema maravilhoso. Mas o que, Eide? Primeiro, né, eu estou atropelando um pouquinho. Eide, vou passar a palavra para você dar boa noite, a paz do Senhor. Fica à vontade. Ela adora fazer isso, né? Para passar a palavra para mim. Muito boa noite, boa tarde, bom dia. A paz do Senhor para você que está aí assistindo com a gente. Mais esse programa abençoado, Segundas em Família. Amém. E Raquel, pode dar o seu oi, paz do Senhor, o que você quiser. Amém, para esse povo que está nos ouvindo, nos assistindo. A paz do Senhor, boa noite, né? Que esse tema venha a falar no coração de quem está aí, né, do outro lado da telinha, que possa, né, de alguma forma, a gente possa estar ajudando alguém. Amém. E vamos lá, ressignificando o destino. Como que você pode passar a sua vida através dessa frase? Com certeza a frase é curta, mas tem grande responsabilidade e muitas coisas para você estar falando com a gente. Onde que se encaixa tudo isso na sua vida? Acho que assim, eu tinha um destino, eu tinha algo traçado na minha vida, fiz uma escolha errada e mesmo através dessa escolha traçaram um destino que eu decidi não viver, que eu decidi mudar, que eu decidi correr atrás e fazer de uma outra forma. E quando a gente escolhe o nosso destino, nós temos as nossas consequências, não é verdade, Raquel? Muitas. E elas sobrevêm às nossas vidas, quer seja boa, quer seja ruim. Eide, e nós precisamos encará-las, não importa a forma e o que foi a sua escolha, para bom ou para ruim. Como é que é isso, Eide? Exatamente, Dri. Essa palavra ressignificar, ela é uma palavra poderosa. Né? Ela é uma palavra poderosa porque ela nos ajuda a pegar algo que nos aconteceu, que seria, de repente, para uma destruição, para uma trajetória ruim, e a gente ressignifica isso
para receber o melhor de Deus, para receber coisas melhores em cima daquilo que aconteceu, que de repente não era a melhor escolha. E aí, quando a gente faz essa ressignificação, Adriana, que é um termo que a gente usa bastante aí nas metodologias de desenvolvimento, a gente começa a ter um futuro de esperança. A gente começa a ter paz no meio do caos, porque a gente abre mão de ficar na lamentação, de ficar naquele pensamento ruim, de tristeza, para poder lutar, levantar, que foi o que a Raquel fez, e ver o que ela tinha de recurso interno para conseguir alcançar ali coisas melhores para ela. É verdade, porque tem muitas pessoas que se autodestroem. Posso falar esse termo? Pode. Sim, né? E acaba se deparando, pega aquilo de uma maneira aí se deteriorando, dependendo da situação, ao invés de pegar e falar assim, não, eu vou encarar, aconteceu, foi a minha escolha, é isso, é assim, e eu vou seguir em frente, cabeça erguida, e vamos lá. Porque olhares vão ter, não é verdade, gente? Sempre, né? Infelizmente, o ser humano, ele tem julgamentos. Ele tem um dedinho apontado, né, em riste, e a gente às vezes esquece, quando a gente aponta um para o outro, voltam 4 para a gente, né? Mas você falou uma coisa que eu gostei muito, que é da autodestruição, e em cima disso tem um outro termo também que a gente usa e luta para combater, Adriana, que é o vitimismo, né? Daquela pessoa que, céus, verdade. Coisa ruim, e não sai daquilo, né? E tem gente que acaba acalentando o vitimismo na pessoa. Acaba, e aquilo contamina também, porque ela não sai daquela inércia, daquela situação estática, e não deixa ninguém sair também, né? Porque a alimentação, ela contamina, e aí quando veja, virou uma bola de neve ali de pessoas e comportamentos prostrados. Verdade. Aí você está ouvindo, nos vendo, falando assim, o que vocês estão falando? O que é isso? Aí nós vamos entrar agora, porque primeiro nós temos que dar uma introdução, verdade, gente? Isso aí. E aí vai vir a história da Raquel, que ela vai nos contar agora como foi, como é e como você está vencendo tudo isso. Amém? Amém. Como eu falei com a Eide, a palavra apareceu agora. Eu não sou vítima das minhas escolhas, né? Eu sou autora da minha história, né? Deus é o autor da minha vida, mas eu sou autora da minha história. Eu não sou vítima e nunca gostei de que me vissem como vítima, como uma coitadinha, tadinha. Não sou. Eu sou aquela que escolheu viver uma vida um pouco diferente. Não que fosse a escolha correta, deixando bem claro, né? Eu sempre fui cristã, desde que eu nasci. Até os 9 anos eu era da Assembleia, e com 9 anos eu vim para a Igreja Metodista. E aos 21 anos eu engravidei. Então, uma situação muito difícil, né? Você chegar na frente de uma igreja, você está grávida, sem casar, a princípio sem namorado, porque ninguém sabia nem que eu namorava, né? A pessoa o pai do meu filho. E chegar para minha mãe, eu estou grávida, mas quem é o namorado? Nem isso, né? E chegar para o meu pastor, né? Uma situação que foi muito difícil. Eu até estava contando para a Eide que quando eu vim conversar com ele, que ele olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Você sempre falou que não gosta de gabinete, tem algo sério. Eu falei, tem, pastor, tem algo muito sério. E quando eu falei para ele que eu estava grávida, a reação do meu pastor foi muito diferente do que eu imaginava. Ele me abraçou e chorou comigo. E ali, né, eu tive 2 pessoas que me ajudaram muito, que foi a minha mãe e meu pastor. Eles estiveram sempre ao meu lado. E eu namorava há muito pouco tempo, quando eu engravidei, então eu ia casar porque era o certo a fazer, né? Eu tenho que casar porque eu estou grávida. E a minha mãe falou para mim, você vai casar porque você está grávida? Não faz isso. E o meu pastor fez a mesma coisa, né? O saudoso pastor Ariel. Ele falou assim, ele foi lá na minha casa, ele falou assim, Raquel, por que você está casando? Eu falei, porque eu estou grávida. Ele, então não casa. E deixa quem quiser falar, o seu pastor está do teu lado. E ali eu realmente resolvi que não ia casar. Não foi fácil, né, tomar essa decisão, mas eu tomei e tive que arcar com todas as consequências, né, de passar uma gravidez sozinha. Eu estava no meio da faculdade, eu estava no 3º ano da faculdade de administração, pensei em parar. Minha mãe não deixou, até mesmo o pai do meu filho falou assim, se for por causa de dinheiro eu pago, mas eu não quero que você pare. Não foi fácil levar Mas você não casou porque não existia amor. Você teve a sua experiência,
namorando, aconteceu a gravidez, isso. mas não foi o suficiente. Você não teve tempo hábil para descobrir que não era amor e aí, consequentemente, você teve a naquele gravidez. período, sim, naquele período, porque eu sempre falei que eu queria casar por amor. Eu não tinha certeza que eu gostava dele. Até falei para Eide que se o pedido fosse 1 ano depois, a resposta teria sido sim na mesma hora. Entendeu? Foi sim, mas depois eu mudei, mas eu teria me casado com ele depois, porque assim, eu gostava dele. Só que não tinha tido um tempo certo. Eu não tinha certeza, né? Eram 3 meses. Não dá para você ter certeza que é a pessoa que você quer para o resto da sua vida. Mas eu fui. Assim, então vamos viver o que vai ser daqui para frente. E a partir dali eu fui trabalhar, passei para trabalhar no censo. Então passava o dia inteiro trabalhando no censo, à noite na faculdade. Não foi um ano muito fácil, mas graças a Deus eu fui superando, porque eu me afastei, não de Deus, mas como membro da igreja, eu pedi exclusão da igreja, porque eu não queria que ninguém atrelasse o que eu fiz à igreja, porque não é o que a gente vive, não é o correto, não é o que a gente ensina, né? Ser mãe solteira não é a coisa correta a ser feita, mas foi a escolha que eu fiz. Eu sabia as consequências que eu iria enfrentar, eu sabia o preço que eu ia pagar por aquilo ali, e eu não queria. Mas você saiu da igreja, pediu exclusão? Pedi exclusão, mas não saí da igreja, eu só saí do rol de membros da igreja. Você achou que esse era uma parte... Eu achava que para mim era importante. Sim. Você ficou mais confortável? Muito. Dessa maneira? Assim, não é confortável, mas mostrando que o que eu fiz não era o certo. Mostrando que, assim, eu errei, que quando eu aceitei ser membro da igreja, o meu pastor botou lá todas as regrinhas e eu aceitei. E a partir do momento que eu descumpri aquilo, eu precisava estar afastada. Mas depois eu voltei porque eu acho que você pegou pesado, né? Excluindo da... Me excluindo, mas você há 20 mesmo, anos atrás era assim. novinha. Hoje está... E eu não queria que jamais... Eu até brinquei com o meu pastor, falei assim, pastor, o senhor precisa me excluir, porque se alguém fizer uma gracinha lá na porta da igreja, eu sou capaz de dar um soco na cara da pessoa. Eu ia falar isso agora. Será que de repente... Ô, Eide, Eide, é complicado, né, Eide? Muito. Porque... ela se sentiu confortável pedindo a exclusão, mas permaneceu na igreja. Mas ela, assim mesmo, ela correu o risco de ser julgada, está vindo aqui. Mas aí você achou que nesse ponto, nesse período, você sendo excluída, você ia ter a liberdade de encarar um irmão de uma forma diferente. Sim, e seria tipo a punição pelo ato errado que eu fiz, pelo meu erro. Foi uma escolha totalmente minha. O meu pastor, na época, ele sentou e falou assim, mas agora se você vai casar, não precisa, porque eu ainda estava querendo casar ainda. Eu falei assim, mas é o certo, pastor. Não é isso que as normas da igreja diz? Então, eu quero exclusão. E eu quero que o senhor fale lá na frente que eu pedi exclusão, que eu estou sendo excluída. Eu quero. Porque, assim, eu sabia que o que eu fiz não era o certo. Não era o correto. Eide, aí onde que entra a exclusão e a permanência na igreja? Sim, a gente vai unir isso, Adriana, com o coaching na prática, tá? O que a Raquel está trazendo aqui dá para a gente aplicar um pouquinho na metodologia de estudo da gente, que são a autopunição. Sabe a criança, quando ela faz alguma coisa de errado, que o pai já falou que ela não pode fazer. Ó, não mexe aqui, porque aqui é errado você mexer. E aí aquela criança, ela vai lá e quer mexer naquilo lá de alguma maneira. O primeiro sentimento que aquela criança tende a ter é vergonha. O segundo sentimento que ela tende a ter é culpa. E aí, numa racionalidade, ela já começa a pensar, tá, agora eu fiz errado. O que é que eu vou fazer com essa escolha errada, com essa decisão errada que eu fiz? Para o meu pai não me castigar? Ou, se o meu pai me ama tanto e não quiser me castigar, o que eu vou fazer comigo mesmo? E aí a Raquel, então, decide, olha, eu conheço, né, para você que, de repente, está aí e não tem contato, não é membro de nenhuma igreja, assim como em todas as ordens, como em todas as instituições, existem estatutos, existem algumas normas. E, à luz da palavra, né, o sexo ele precisa ser feito após o matrimônio, após o casamento. Então, por isso que a Raquel está colocando, eu fiz uma decisão fiz uma escolha que não era certa fazer. E aí a Raquel entende isso
e ela chega até o pastor para que, antes que alguém venha me acusar, antes que alguém venha dizer o que eu fiz, algo que eu sabia que não era para eu ter feito, eu confesso aquilo que eu fiz, e para que eu não tenha que, de repente, colocar nas mãos do meu pastor uma punição ou uma sanção que eu já sei que é aplicada, eu já ofereço uma alternativa. E no entendimento dela, a alternativa é: fiz errado, fui contra os mandamentos, os estatutos, eu preciso me afastar até que eu me conserte, até que eu me sinta livre de novo para poder assumir todas as minhas funções, as minhas tarefas e continuar com aquilo que eu preciso fazer. Então, quando você faz uma escolha, Adriana, que você entende que fugiu dos padrões, você busca alternativas para que você consiga conviver com aquilo. E naquele momento, a maneira que a Raquel teve de conviver com a decisão dela foi justamente oferecendo uma alternativa para não mais fazer parte. E entenda que ela não estava ali se afastando de Deus ou se excluindo da presença de Deus. Ela estava se excluindo de uma normativa, né? Até que ela pudesse voltar a se sentir confortável, a se sentir, vou usar um termo aqui, mas se sentir apta a continuar com o trabalho. Você tinha quantos anos? 21. 21. Seu filho Daniel está com 19 anos. Como é que foi aí, esse decorrer desses anos todos? Você namorou, casou? Não. Continuou solteira e, com certeza, travando, né, aquela conexão ou reconexão com o mundo, com a sociedade, com a igreja, mesmo você pedindo para, esqueci o nome, para sair. Isso, para ser exclusão. Uhum. Então, se reconectar com o mundo da igreja e lá fora foi difícil? Então, me reconectar com a igreja não, porque eu não me afastei da igreja em nenhum momento. Você estava de corpo presente. Você falou que pediu exclusão. Eu não era membro. Então. Mas eu continuava frequentando, eu continuava convivendo na igreja. Então, teve uma quebra de um nome no rol de membros. Só isso, mas eu continuava aqui, né? Na época, começou o trabalho na Bachadolaria, eu comecei a ir para lá para ajudar, porque eu gosto de igreja pequena, mas eu não me desconectei da igreja. Não me reconectei com o mundo totalmente lá fora, porque depois que eu tive meu filho, eu realmente não me vi mais meio que como mulher, mas como mãe. Como uma mãe que precisa trabalhar, que precisa criar o filho. A minha pergunta em relação a se conectar com o mundo, no sentido de como criar, como conciliar tudo isso. Entendeu? Não que você tenha ido para o mundo fazer as coisas. Não. Me reconectar com o mundo, que eu digo assim, eu não fui... Porque era um outro mundo. Eu não me reconectei com o mundo, com outro mundo. Eu meio que... Como é que eu vou falar? Eu passei a viver para o meu filho, passei a viver mãe, entendeu? Uma coisa que eu não me imaginava. Como eu falei para ele, já estava a gente conversando ali fora, eu falei para ela que com 15 anos eu fiz um planejamento da minha vida. Eu até os 30 eu quero terminar minha faculdade, ter um emprego, comprar minha casa e adotar uma criança. E, de repente, tudo mudou, inverteu a ordem. Tá. Inverteu a ordem, mas aos 25 anos eu tinha todo esse planejamento completo. Quando eu fiz 25 anos, eu já tinha o meu filho, a minha faculdade, o meu emprego, minha casa. Então, assim, a minha vida já estava com o meu planejamento ali completo. Mas, assim, eu não me reconectei. Você não ficou naquela dependência de pensão? Eu não sou vítima. De passar a mão na cabeça, coitadinha, vamos ajudar, não. Você enfrentou tudo isso. Quando eu decidi não casar, eu vi que aquela decisão estava mudando a minha vida de uma maneira totalmente diferente. Você conseguiu amadurecer um lado que, de repente... Aos 21 anos, eu vi e falei assim, eu não vou depender de ninguém. E eu não quero também que ninguém me veja como uma largada, porque eu não fui largada. Entendeu? A gente conversou e eu falei assim, não quero, não vou e vou viver minha vida. E fui trabalhar, desde então não parei de trabalhar, mas também não fui viver uma vida normal, sair com amigos, namorar, não, era trabalho, casa, faculdade. Depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar na prefeitura, né? Eu passei no concurso,
Comecei a trabalhar, então era trabalho, casa, filho, igreja, né? Dedicação total. Total a ele. Eu comecei a juntar um dinheiro para comprar minha casa, para poder ter a minha vida com ele, para que Hoje você tem sua casa própria. eu tenho a minha casa própria, quitada, graças a Deus. 18 anos de prefeitura, né? A gente vai lutando cada dia por uma coisa e Deus vai dando. Foi um desafio enorme. Muito grande, foi muito grande, não é fácil. E a gente assim, tenta imaginar, Eide, as barreiras que ela passou durante todo esse percurso até Daniel atingir os 19 anos. Exatamente, Adriana. É aí que entra o ressignificado, né? A Raquel conta para a gente, compartilha que aos 15 anos ela fez um planejamento e aos 21 anos, aos 20, 21 anos, ela vê aquele planejamento mudar, inverter o percurso. Então, ela começa a ter que encontrar um ressignificado para aquilo, para não pensar assim, quantas vezes a gente faz planos, esse ano mesmo a gente pode ter feito planos lá no começo do ano, e agora a gente está tendo que ressignificar, adaptar cada plano para poder se adequar ao novo momento. Isso é ressignificar. Isso é você pegar um sentido e transpor ele, né? A gente usa o termo transcender. Transcender aquilo que te aconteceu. E, com certeza, existiram inúmeras barreiras. Não é, eu imagino que não deva ser fácil. Minha mãe foi mãe solteira, né? Então eu sei de pertinho o que é que você cuidar de filhos. Minha mãe tinha 3 filhos. Você ter que trabalhar, ter que sustentar a sua casa, ainda terminar, concluir seus estudos, que quando ela engravida, ela estava terminando a faculdade, e enfrentando isso tudo sozinha, mas sozinha no mundo natural, porque ao lado dela sempre teve Deus ali acompanhando, que deu força também para transcender essa barreira, para transpor essas barreiras. Então, a vida da gente é assim, Adriana, a gente faz planos, mas a resposta maior está nas mãos de Deus. E quando os planos não saem de acordo com aquilo que a gente tem, a gente precisa, sim, ser resiliente e achar um novo sentido para poder concluir aquilo. E aí a Raquel compartilhava que aos 25 anos, ela já tinha a casa própria dela, já tinha concluído os estudos. Olha o planejamento que ela fez se cumprindo. Partidão, hein? Partidão. Então, não é porque uma coisa não saiu da maneira como foi planejada que aquilo tem que ser interrompido, que a gente tem que parar no meio do caminho e desistir de todos os sonhos. A gente pode pegar o que nos aconteceu, né? A gente não é o que aconteceu, a gente falou numa outra oportunidade, a gente é o que a gente decidiu fazer com aquilo que aconteceu. E, nesse caso, foi ressignificar. O interessante é que a gente conversou sobre a Lica, a situação da Lica, que no caso foi separação, e da Raquel não. As duas se superando de uma maneira totalmente diferente, mas reagindo à adversidade, né? Apesar da escolha, mas reagindo, na verdade. Eu sei que não foi a escolha assim, não, eu quero ser mãe solteira, eu sei que não é isso. As escolhas que eu falo no sentido que a gente acaba, às vezes, dando umas tropeçadas. O que antecedeu antes, né? Mas a gente sabe que filho é bênção. E, Raquel, nesse período todinho, aí você fez uma faculdade, mas o que você produziu em cima disso? Porque tu é partidão, minha filha. Tu tem casa própria, mas não é para ficar fazendo gracinha contigo, não é verdade? Fala aí, pessoal. Bota o joelhinho no chão, ora. Vai orar bastante. Não, tem casa própria, 18 anos de prefeitura, quase aposentando já, né? Fala sério. Olha aí, 18 anos de prefeitura. Tô terminando a segunda faculdade hoje. Você está fazendo o quê? Faço teologia. Teologia? E, assim, hoje, como disse ela, eu sou o quê mesmo que você falou que eu sou hoje? Uma... Resiliente? Hoje eu sou empreendedora, né? Empreendedora. Hoje eu sou empreendedora, né? Graças a Deus foi me dando alguns dons, alguns talentos, né? E faz a propaganda, aproveita. Meus chocolates, gente, comprem meus chocolates, entendeu? Uma delícia. RM Chocolateria. Então, eu já vou aproveitar, já que eu estou pedindo, assim, direto, os patrocinadores. Gente, por favor, patrocina o Ministério da Família, em nome de Jesus. Raquel, você já é a primeira convidada. É que eu já faço até parte do ministério, né? Aí a gente não tem como fugir. Olha a gente só, tem nem Raquel. como fugir. Tem nem como fugir. Não, eu patrocino o ministério, filho. A gente trabalha muito. Ô, Raquel, deixa eu te falar uma coisa. Deus multiplica, filho. Amém? E como? E como tem multiplicado, graças a Deus.
Ed, me ajuda a apelar. Gente, dá Mas like. assim, patrocinem o ministério, gente. Então, a gente precisa de muita coisa. Nós precisamos, o Ministério da Família precisa de muitos likes, precisa de muito compartilhamento, Isso. né, Ed? Compartilhem, e precisa gente, da bastante. sua colaboração para a gente estar fazendo um programa muito melhor. Daqui a pouco vai ter câmera, a gente vai precisar de maquiador, porque a próxima câmera que vem dá para ver os nossos poros. Verdade. Então a gente precisa de maquiagem. Josi, venha maquiar a gente, Josi. Josi. Nós precisamos de roupas, porque esse titia aqui daqui a pouco vai ficar repetindo. Roupa é com você, Adriana. Você é modelista. Não, o meu é moda íntima, aí não vai rolar, né? Só para brinde. Aí pode, mas eu patrocino de qualquer jeito também, eu acho. Aí pode, né? Os brindezinhos a gente libera. Mas olha, a gente está brincando, mas é verdade, tá? O patrocínio, tudo. A gente está brincando, descontraindo. Essa é a minha vida, esse é o meu jeito. Eide também, acredito, Raquel. E foi disso que veio a transformação. Porque se você ficasse chorando, né, vendo a vida de uma forma triste, você não ia progredir e não ia ter o sucesso que você tem hoje como mulher. Exatamente. Eu nunca, como eu falei no início, eu nunca me vi como vítima. Então, eu não queria que ninguém tivesse pena de mim. Meus problemas eram pontuais. Se eu precisasse de você, era Adriana, eu preciso disso. Mas não chorando pelos cantos para que me vissem como uma coitadinha, uma pessoa que não tem condições de fazer as coisas. Não. Deus me deu uma força e uma inteligência para que eu lute para ter as minhas coisas. Vou precisar de ajuda? Vou. Mas eu vou buscar as ajudas. Eu não vou esperar que a ajuda venha. Eu vou atrás. Sabe? E Deus foi me dando sabedoria e entendimento para conseguir tudo isso. Você me perguntou uma das dificuldades, aí a gente já entrou em outro assunto. Acho que, para mim, a maior dificuldade, em pleno século XXI, foi ser amiga do pai do meu filho. Ser apenas amiga dele. Porque ninguém acredita que um homem e uma mulher possam ser amigos. Quanto mais um homem e uma mulher que tem um filho. E hoje, eu sou uma, eu fico meio estreito nessa situação. Mas hoje que bom! Mas hoje ele é um dos meus melhores amigos. Qualquer problema eu corro para ele. Queimou o chuveiro, pelo amor de Deus. Ele é um pai participativo. Porque eu não tive a presença do meu pai. Meu pai não queria saber dos filhos. Ele queria saber da mãe. A mãe não quis mais, então ele largou os filhos. E eu falei que eu não queria que o meu filho passasse por isso. Então, para que meu filho tivesse esse contato com o pai dele enquanto criança, eu falei, depois que eles ficarem adultos, é ele que vai decidir se quer ou não. Mas enquanto criança dependia de mim. E eu calei os sentimentos, calei tudo e fui criar uma amizade. Para que meu filho tivesse essa companhia que o pai precisa estar um pouco mais presente. Apesar de não ser diário, por não morarmos juntos, mas eu queria isso para ele. E essa foi uma das grandes dificuldades. Porque as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que isso é algo impossível de se acontecer. Mas não é, gente, é possível. Eu vivi isso, eu vivo isso até hoje. Você é uma exceção. Mas porque eu calei os meus sentimentos. Eu vi que naquele momento o que mais importava era o meu filho. Não era eu. Eu fiz a minha escolha. Eu escolhi não casar, eu escolhi ser mãe solteira, porque eu já tinha engravidado. Então, eu escolhi aquilo ali, não foi ele. Não foi o meu filho que escolheu não nascer num lar onde não tivesse pai dele. Ele não fez essa escolha. Então, eu não podia pensar só na minha, eu tinha que pensar na dele. Mas assim, tirando ele, você não se deu oportunidade para um outro relacionamento? Não, até hoje marrenta não. também, hein? Como é que Cara, deu homem é problema, homem é meio problema, né? Aí eu tô fazendo aqui, mas assim, tô eu tô esperando fazendo Deus aí, mandar, né, Adriana. dando uma de cupido aqui, né? Vamos botar assim. Tô esperando aí Deus mandar, Deus está caprichando. Ih, Deus falou que ele não está demorando, ele está caprichando, olha entendeu? só, acho que tu é uma mulher difícil. É, um pouco. Aqui, Só um pouco não, muito. Vamos dar uma dica. Você falou que é empreendedora na parte de chocolate. O varão tem que levar um chocolate meio amargo ou ao leite?
Meio amargo. Amargo, eu gosto. Eu gosto de 70% cacau. Fica a dica aí. O resto Nada ela de vai flores, preparando. por favor. Nada de flores, por favor. Eide, me ajuda. Ai. Ajuda aí, Eide. Ajuda aí, faz a propaganda aí. Mas assim... A Jéssica depois vai fazer terapia com nós duas. Jéssica, quando assistiu o programa, né? Mas tá bom demais, gente. É isso aí. Nós estamos brincando, mas o assunto é sério. Então, as meninas, adolescentes, jovens, Eide, tem que ter o cuidado, tem que ter determinação. Nós temos 2 pastores, nós temos os nossos pais. O nosso não, que eu já sou casada, né? Já passei essa parte. Mas nós temos exemplos na igreja, nós temos pessoas adultas, responsáveis, que te dá, né, um respaldo. Então, vamos fazer tudo no tempo certo. A Raquel está aqui contando o testemunho dela. Ela foi firme, errou no sentido de não fazer as coisas copiosamente conforme manda a Bíblia. Você não fica chateada de eu falar assim, não, né? É uma verdade, você teve a consequência. Só que disso tudo, conforme nós falamos, você conseguiu sair nadando de braçada. E glória a Deus, você está aí, firme, forte, com uma família bonita, você, seu filho, sua mãe, não é verdade? E o que você pode falar para essa rapaziada, essas meninas que estão em casa? Para as minhas meninas, né? Como eu estava falando para a Eide ali, eu hoje sou líder da célula de juvenis, né? Apesar de que, eu não sei se as meninas veem, não, veem jovens. Pega aí. Eu espero que elas assistir, vejam, entendeu? Vou colocar lá no grupo da célula. Eu vou pedir para elas comentarem, que eu quero saber se elas assistiram. Faz prova. Entendeu? Mas eu sempre falo para elas que o sexo, ele não é uma prova de amor, para que elas não acreditem na mentira dos meninos, né? Porque eles mentem muito isso. É verdade. Mas que elas precisam se preservar, não só o corpo, mas como o coração também. Não é fácil, porque quando a menina ela se entrega para um menino, ela não está entregando só o corpo dela, ela está entregando o coração. Ela vai sofrer, ela vai, né, dependendo do menino que ela pegou, é um moleque que vai falar para o outro, vai lá que é fácil. Então, eu sempre falo para elas, se guardem, mas não só o corpo, mas o coração, a alma. Vocês pertencem a Deus, e Deus vai preparar o momento certo. Conversem com pessoas mais velhas, eu me coloco sempre à disposição delas, querem conversar, vamos conversar. Não é fácil, porque se olhar para mim hoje, vai falar assim, a Raquel conseguiu chegar lá, não foi fácil, não vai ser fácil, passei por situações que eu não precisaria ter passado, eu cortei caminhos na minha vida, coisas que eu deveria ter vivido, eu não vivi, né? Porque com 21 anos, a gente ainda tem muita coisa para viver e eu não vivi, porque eu parei a minha vida para ser mãe. Não que isso foi ruim, meu filho é bênção na minha vida, mas eu poderia ter dado a ele uma vida diferente. Então, eu sempre falo para elas, e falo para quem está ouvindo, se preservem, guardem a sua vida e o seu coração. Não deixe qualquer um interromper os planos que você tem para a sua vida. Amém. Exatamente. Adriana, você sabe qual que é o contrário da palavra vitimista? Qual? Protagonista. Ui. Protagonista, aquele que escolhe ser o protagonista da sua história. E nesses relatos a gente vê isso. E é importante, eu tinha conversado com a Raquel sobre isso também, né? Como é que você fala com as suas meninas hoje para terem essa consciência? Então, a gente está aqui contando essa história de uma protagonista, de alguém que venceu, que está mostrando para você os tropeços da vida dela, para que você não tenha que passar por esses mesmos tropeços. Então, né, que nós todos possamos aprender, pegar essa informação e fazer escolhas diferentes, né, fazer escolhas que facilitem o caminho, né, que vão retirando ali os espinhos. E a Raquel falava também, Adriana, até perguntei para ela sobre a questão da inteligência emocional, né, se ela se viu. Porque a gente vê nessas falas conscientes, né, desde lá do início, de chegar para o pastor e dizer que estava pronta ali para tudo que aconteceu, escolher ser amiga do pai, do filho, superando, né, qualquer outro sentimento, e eu acredito que isso muito em prol do filho. Então, a gente percebe
traços, sim, da inteligência emocional, que tem 5 vertentes, né? Um deles é o autocontrole, que trazendo para o nosso meio é o domínio próprio. A gente conseguir dominar as nossas emoções, todo mundo vai sentir, né? Quando a gente bate o pé na quina da cama e o dedinho dói, a gente sentiu aquela dor. Só que a gente tem que ter a inteligência emocional de descobrir e escolher o que vai fazer com aquele sentimento. E a emoção ninguém controla, sentimento também não, mas reação sim. E eu acredito que a grande mensagem da história de hoje é reação. Como reagir às situações da vida, sendo protagonista. É verdade. E a Bíblia nos ensina que os homens, as mulheres, né, quando se casam, elas têm que ser um para o outro. E os jovens, os adolescentes, não é diferente. Se nós temos que ter esse caráter de casal imaculado para o cônjuge, o adolescente, o jovem, que não importa a idade que você tenha, que esteja separado, você tem que ter essa reserva sua para o Senhor, cuidar das coisas da casa do Senhor. Gabriel, você quer sentar aqui um pouquinho? Você é um exemplo, amor. Então, não é? O Gabriel é uma pessoa exemplar, fazendo com excelência a obra, as coisas do Senhor, não é verdade, Raquel? Na atualidade, hoje, muitos jovens, eu quero crer que olham para ele e têm que viver o que ele vive. Não é difícil, basta você querer. Raquel hoje está aqui conosco, dando testemunho dela, das escolhas e da transformação que ela mesma fez na vida dela. Ela não ficou reclusa, ela não ignorou a vida dela, ela simplesmente tocou o barco para frente e recomeçou a vida, né, Raquel? Firme, forte, está aí, vencedora. Só dar um adendo aqui, porque ela falou da inteligência emocional. Eu falei para ela, não tive nenhuma inteligência emocional. Só minha cama sabe o quanto eu chorava. Mas sou difícil, não vão me ver caída. Não vou ficar chorando por aí. A minha cama vai me ver chorando. Mas nenhuma inteligência emocional. Sofri bastante. Chorei muito. Mas ruim, porque eu não queria que ninguém me visse sofrendo. Não, mas ela está certa. Entendeu? Aquela coisa assim. Reina aí. E assim, mas a gente sofre. A sua cama sabe, mas o que você passa para as pessoas expressa o que exatamente, não é falou. Não sentir. Né? A pessoa que ela é inteligente emocionalmente, ela sente como qualquer outra. Todos os sentimentos humanos possíveis. Mas ela domina, Adriana. Ela domina, ela não demonstra para os outros. Sim. Você chama de marra, eu chamo de inteligência emocional. Exatamente. Cada um dá o nome que quer, então, pronto. Raquel, muito obrigada pela sua presença. Você quer já deu recado? Quer falar mais alguma coisa a respeito? Depois eu falo mais com as minhas meninas lá, porque lá a gente pode, na célula a gente tem uma abertura maior, né? Eu falo. As suas crianças são de quantos anos? De 12 a 18. São as idades, né, Júlia? A Júlia está ali, uma das minhas amadas. E assim, a gente lá com elas eu procuro falar numa linguagem bem aberta. Né? Eu até falei para a Ed, que eu falo para ela assim, um dia a gente conversando, eu falei assim, vamos falar de sexo. Tá, sexo, eu não vou falar para vocês que é pecado, porque todo mundo já sabe. Agora vamos falar das consequências do que isso pode trazer para a sua vida. E eu falo e me disponho a conversar, se alguma menina quiser conversar mais de perto, né? Porque assim, a gente tem que saber as consequências dos nossos atos. Fica com vergonha de falar com a mãe. O pastor, com a mãe. Isso, e aí, chegar com a pastora e tal. Pode me falar, a gente vai conversar e vai falar abertamente. Porque, assim, eu não tenho tabu. Acho que a gente tem que fazer o que a Bíblia manda, mas a gente também tem que conversar sobre as coisas que podem acontecer na nossa vida. Né? E a gente precisa estar aberto a isso para que elas se sintam mais confortáveis e que entendam o que pode acontecer. Eu sempre falo, a minha vida é um exemplo a não ser seguido. Vai fazer a coisa da maneira correta, vai sofrer menos. Aí a gente passa para o outro lado, não é para ser seguida, mas para reagir de uma forma adulta, né, com responsabilidade, que foi o que você conseguiu. Eu fui lá, fui trabalhar, fui estudar, mas assim, eu poderia ter sofrido um pouquinho menos, né? Mas fiz a escolha e sabia
a consequência que eu ia ter e cada preço que eu ia pagar. E é fato, né, Raquel? A Bíblia nos ensina, pai e mãe nos ensina, tudo que a gente planta, a gente colhe. Não é exatamente. verdade? Basta saber como que você vai colher aquilo tudo. Exatamente. Como que a reação no decorrer do dia, do ano, do mês, você vai sobrevivendo a tudo isso e a reação de todas essas coisas. Né? Exatamente. A gente tem que saber o que nos espera. Eu plantei isso, eu vou colher isso. Mas o que eu vou fazer com o que eu colhi? E não é maldição, né? Não. Eu tenho 2 filhas, canso de falar aqui, e a gente fala, a gente ensina, e tem gente que acha que é maldição quando a gente... Não é. Não é escolha. É um despertamento. Eu falo isso, é uma escolha. É independente no estudo, no sexo, no namoro, no casamento, com os amigos. É uma escolha. Você tem a escolha de andar com pessoas boas, com índole, e com pessoas maus. Aí é um problema seu. Vai vir em cima da gente. A gente sofre, a gente geme, não é verdade? Exatamente. Muitos pais estão aí, com certeza, se tiver de sentar aqui para contar testemunho, não é, Eide, o que acontece? Mas saber fazer as melhores escolhas. Às vezes as coisas dão errado? Não, normal. Mas a gente levanta e começa de novo. Essa que é a verdade, né? Sabendo que tem consequência, né? Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Nossa, Eide, está me Você tirando quer que eu aqui, fale? gente. Né? O próprio Davi, né, Adriana? Não dá papo para falador, não. O próprio Davi, né? O próprio Davi, assim, ele teve as consequências de uma escolha errada dele, mas mesmo assim ele não deixou de ser o amado de Deus. Ele teve as consequências do ato que ele fez de muito errado, né, dos atos. Mas ainda assim ele não deixou de ser o amado de Deus. E é esse amor de Deus que dá força para a gente quando a gente erra e a gente dá um passo fora da curva. A gente sabe que tem um Deus que nos ama e que estará de braços abertos para nos acolher. O que não vai impedir da gente sofrer as consequências. Quem planta, colhe, como já foi falado aqui. Mas o amor de Deus supera os desafios e nos dá força. É verdade, amém. E vamos nos esperando, em nome de Jesus, né? Cada dia, o seu tempo. Amém? Muito obrigada. Amei. Foi divertido, né? Não foi? Foi bastante. Achei que fosse ficar tenso, mas enfim, foi muito bom. Também tá, eu achei que ia ficar tenso, que eu ia conseguir não falar. Porque é uma situação delicada, a verdade é essa, e que muitos não querem se expor conforme você está aqui trazendo essa realidade para a nossa vida atual. E fazendo com que você previna outros adolescentes e jovens. Amém? Então, fica aí a dica para os irmãos, para as irmãs pequenas, em nome de Jesus. Muito obrigada. Mais uma vez, foi muito bom estar com vocês, ficar com vocês. Eide, então dê o seu telefone também, dê o seu Instagram, seu Facebook, o que você quiser, para as pessoas entrarem em contato com você. Vou dar sim. Antes, eu queria só falar uma coisa que eu estava lembrando em casa esses dias, Adriana. Sempre que eu vou fazer algo, que eu sou convidada para algo, eu gosto de entender o porquê e me perguntar, né? Por que eu estou fazendo isso? E esses dias, quando eu estava lembrando do Segundas em Família, eu me recordei do dia do gabinete com o pastor Wagner, que eu cheguei à igreja, a essa igreja 2 anos atrás. Uma das perguntas para me receber, ele disse assim: você está disposta a contribuir com seus dons e talentos para a igreja que você está querendo ingressar? E eu respondi sim. Então, Deus me deu a oportunidade de estudar, de me formar, enfim. E hoje eu posso contribuir sem deixar de falar da minha essência, que é o amor de Deus, que foi Ele que me deu tudo. E é sempre um prazer estar por aqui. Eu trabalho com carreira, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Então, meu telefone profissional é o 24, já que a Adriana deixou, é 24 99935 2373. E o meu Instagram é eidedias.rh. Amém. Raquel, você quer deixar algum recado? Eu vou deixar o meu Instagram, né? O meu Instagram é RM Chocolateria. Facebook também. O meu celular é o mesmo, tanto profissional como não, que é 24 99847 9540. São chocolates feitos com muito amor.
Amém. E eu vou deixar o meu Instagram da minha loja, já que está todo mundo falando. A minha loja arroba... É arroba? Nem sei se tem arroba. Acho que é arroba. Maria, qualquer coisa entra na Adriana Rangel. É maria.e.marias. É loja de lingerie. Chique, para aqueles momentos maravilhosos. Renove-se, mulher. Ah, a gente não fica andando com roupa rasgada para dormir... as coisas velhas, calcinha velha, sutiã velho, tira isso do armário, joga fora, passa lá na loja, tem umas coisas maravilhosas para você. Já estou fazendo minha propaganda e vamos botar aqui embaixo, viu, Gabriel? E eu já estou contribuindo. E você nos ajude na roupinha nova, porque de dia não vai ter muito grana para ficar renovando assim os armários. Então, você que é daqui da igreja, que tem loja, ajuda o Ministério da Família, amém? Você que faz maquiagem, né, Gabriel, para os próximos? Cabelo. Fátima do Salão, obrigada, ela que cortou o meu cabelo, amém? Então, muito obrigada, viu, gente? Mas colabora, sim, conosco, com o Ministério, com o Reino de Deus. A gente está brincando, está falando, está trazendo pessoas aqui com vidas sérias, com bastante os relacionamentos, né, os entendimentos para a sua vida, para você. Então, que a gente possa e consiga levar até você a verdade. Amém? Que você saia transformado. Que você saia, não, você está na sua casa, vai sair, você só vai sair para vir para a igreja. Que você fique, que você consiga ser transformado onde quer que você esteja. Amém? Muito obrigada. Compartilhe, dê likes, que você já vai estar ajudando bastante a igreja, o reino dos céus, a crescer, a levar essa verdade para aquele que ainda não conhece. Amém? Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima. Um beijo grande no seu coração.